Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa série Perguntas Técnicas na Prática. Essa é a série de vídeos onde eu respondo várias perguntas que vocês vão deixando aqui, tanto nas nossas redes sociais, abaixo de nossos vídeos, vai nos mandando por e-mail, até mesmo nas comunidades dos nossos cursos, comunidade dos alunos que fazem alguns de nossos cursos. Então eu separo várias dúvidas práticas, várias dúvidas técnicas, e eu vou trazendo aqui esse bate-papo para essa série. Essa é o vídeo de número 4, esse é o quarto vídeo da nossa série Perguntas Técnicas na Prática. Hoje a gente vai abordar muitos assuntos importantes que vão desde homogeneidade aí na produtividade, produção sucessiva, vamos falar sobre a Lua, a influência da Lua aí no desenvolvimento, na poda, em algumas práticas culturais, entre outros assuntos muito importante para o seu desenvolvimento técnico. Bora começar então. Preview. A primeira pergunta que nós vamos responder é a seguinte, dá uma olhada. O nosso colega perguntou o seguinte: homogeneidade no tamanho da planta, na produtividade, é fruto de uma adubação equilibrada? Vamos lá. A pergunta dele é muito simples, né? Ou seja, eu quero produzir de forma homogênea, eu quero produzir do mesmo tamanho, na mesma quantidade, na mesma qualidade. Comercialmente falando, isso aqui é muito bom para o produtor. O sonho de todo produtor é produzir de forma homogênea e produzir em escala. Acontece que a gente sabe que nem sempre isso acontece, né? Você está ali no meio ali da colheita e você tem frutos que ainda não estão maduros, que estão verdes, que estão de vez. Isso aqui prejudica. No tomate, por exemplo, se a gente pegar o exemplo do tomate, né, dependendo da forma com que você escolhe estar fazendo a sua colheita, estou falando aqui do tomate de mesa, às vezes você pega uma penca ali que ele está maduro e a penca de baixo está verde, né? Ou o contrário, né? Desculpa, até a penca de baixo está madura e de cima está verde. E aí, nesse caso, o que você faz? Bom, será que eu começo a colher? Será que eu não começo? Será que eu espero a de cima ficar madura e aí eu corro risco da de baixo começar a apodrecer? Então, isso aqui é uma questão. Ou alguns casos aí de outros tipos de culturas onde o fruto, né, a produtividade, ela em uma área ela fica maior, outra fica menor. Enfim, a gente tem essas diferenças aí na produção. Será que isso é só adubação? Vamos lá. A adubação ela é muito importante. A adubação ela influencia diretamente no seu manejo e no resultado final da sua produtividade. Quando a gente fala em resultado final, eu estou falando realmente da produtividade, do seu objetivo de produção. Uma adubação mal feita, ela pode sim ocasionar uma produção não homogênea. Pode acontecer. Ou seja, então se você quer ter uma produção homogênea, você tem que fazer uma adubação bem feita, equilibrada, no momento correto, no momento de maior demanda, parcelado da forma correta, colocado na quantidade correta, distribuído da forma correta. É comum, às vezes, você pegar aí uma adubação, por exemplo, principalmente a formulada, e quando você vai fazer essa distribuição via maquinário, e aí dependendo dos grânulos que você for utilizar, o maquinário ele colocar uma quantidade maior de um nutriente numa área e uma quantidade menor em outra. E existia essa diferenciação aqui no momento da distribuição. Então a adubação sim, a adubação ela é muito importante e ela vai influenciar na homogeneidade da sua produção. Mas não é só adubação. Só adubação não vai resolver. Você precisa levar em consideração que existem outros fatores que também influenciam, como por exemplo a genética, a cultivar, a híbrido que você está utilizando. Tá? Ela é disposta, a aptidão dela ela permite com que você produza em homogeneidade. É comum a gente pegar algumas culturas aí, principalmente culturas que nunca passaram pelo processo de clonagem e ainda são no processo de semente, e a gente tem uma produção completamente não homogênea. Isso é comum, a gente tem uma variedade muito grande, né? Então, ou seja, então a genética ela vai influenciar diretamente o híbrido que você escolhe, a cultivar que você escolhe, vai influenciar nessa produção. E é só a genética? Não. Os tratos culturais vão influenciar. Se você faz um trato cultural mais bem feito em uma área e menos bem feito em outra, ela vai influenciar. A irrigação bem distribuída, se você faz a irrigação bem feita em toda a área, distribuída no momento correto, na necessidade, mantendo o solo úmido na área total, você pode também ter uma produção homogênea.
É comum até a irrigação ela ter que ser feita diferente, né? Quando às vezes você tem uma produção muito grande. Isso aqui acontece muito na nossa região, por exemplo, quando a gente fala na produção de café, onde a gente tem uma área onde que o solo ele é um pouco diferente do outro. Então, se o solo é diferente, a minha irrigação, intensidade e distribuição tem que ser diferente. E aí, porque o solo é diferente, eu faço a mesma irrigação, mas aí eu vou ter uma diferença na absorção de água e automaticamente no aproveitamento dessa água. Então veja que quando a gente fala em produção homogênea, existem N fatores que influenciam diretamente na hora de eu estar colocando em prática. Tá? Não é só a adubação é muito importante. Sem dúvida alguma, a adubação ela vai definir a sua homogeneidade de produção, mas existem outros fatores, como eu já disse, como genética, irrigação, tratos culturais, os manejos de forma em geral. Então, se você quer ter uma produção em escala e homogênea, você tem que levar em consideração que estamos falando de produção agrícola, estamos falando de uma produção de forma integral. Vamos então para a segunda pergunta. Olha só, a pergunta do nosso colega é a seguinte: se eu fizer a calagem agora e só plantar daqui uns 6 meses, eu posso ter uma boa correção? PRNT 76. Vamos lá. Vocês já me ouviram falar por diversas vezes que a correção do solo ela deve ser feita com uma antecedência mínima de 2 a 3 meses, antes da sua adubação de plantio. Isso porque o calcário ele demora para estar fazendo a sua ação, demora para estar fazendo a sua correção, essa liberação, a elevação da saturação por bases, a elevação do pH. Então isso não é da noite para o dia, sem contar o fato de que o calcário é quase imóvel no solo. Sua solubilidade é baixíssima. Então eu preciso de um tempo maior, vou precisar de estar incorporando ele para que haja essa reação. O que acontece é que a ação do calcário ela não para nos 3 meses. Muita gente acha que o calcário, quando você coloca ele no solo, fala, bom, eu esperei 3 meses, tá ok, ele já fez toda a correção e pronto, tá resolvido. Não é assim, não é assim que funciona. O calcário, ele age sim nos primeiros 3 meses, mas é o início da sua reação, tá? Ele faz essa elevação inicial, ele faz essa melhoria inicial, porém, o efeito do calcário, ele continua de forma gradativa no solo. Então o fato de você fazer bem antes, por exemplo, 5, 6 meses antes do plantio, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. O que você tem que levar em consideração é que o importante, se você está querendo fazer essa correção mais concentrada, com um tempo maior, é que você aproveite esse momento para preparar melhor o seu solo. Como assim preparar melhor o seu solo? O que eu te aconselho a fazer é o seguinte: você vai fazer sua correção do solo hoje e plantar daqui a 6 meses. Daqui a 3 meses, ou seja, 3 meses após a correção do solo, já faça uma adubação orgânica bem feita em área total, já que a sua área vai estar em descanso. Bom, pela sua pergunta eu entendo que você vai deixar essa área em descanso. E eu penso que tem que ser dessa forma, né? Senão não fez sentido você falar que esperou 6 meses. Então, ou seja, fez a correção do solo hoje, fez a calagem bem feita, incorpora. Daqui a 3 meses, faça uma adubação orgânica bem feita. Faça uma adubação orgânica em área total, se possível, incorpore, ou seja, daqui a 3 meses, ou seja, 6 meses no total, 3 meses após a adubação orgânica, além do seu solo estar corrigido, você melhorou a fertilidade orgânica do seu solo, deu tempo dessa matéria orgânica iniciar a sua estabilização, a liberação de ácidos fúlvicos e ácidos úmicos. Quando você for fazer a sua adubação de plantio, o seu solo vai estar em condições excelentes para receber o seu adubo. Principalmente pelo fato de que a adubação de plantio normalmente ela é feita concentrada em fósforo. Como ela é feita concentrada em fósforo, a gente tem que levar em consideração que o fósforo ele é um nutriente que ele tende a ter muitas perdas por fixação. E exatamente 3 fatores que aumentam essa fixação. A compactação do solo, bom, você vai descompactar porque você vai mexer o solo, né, para poder fazer a correção do solo, para poder fazer a adubação. Segundo ponto que aumenta a fixação de fósforo, pH ácido. Então, quanto mais ácido estiver o seu solo, maior vai ser a fixação. Então veja, como você fez a correção do solo com bastante tempo de antecedência e deu tempo de melhorar o pH. E terceiro, falta de matéria orgânica no solo. Então, se eu tenho baixa de matéria orgânica no solo, eu vou ter uma maior perda por fixação. Repara que com esse manejo de adubação, você terminou de resolver todos os problemas que indisponibilizariam o fósforo na hora do seu plantio.
Então sim, você pode fazer o calcário com muito tempo de antecedência, mas já que você vai fazer isso, aproveite esse tempo e faça também uma adubação orgânica. A terceira pergunta, muito interessante, olha só, o Vitor ele perguntou o seguinte, o que você me diz sobre acompanhar fases da Lua para fazer a poda? Bom, quando eu anunciei que eu falaria sobre isso no vídeo, já teve muita gente mandando mensagem, falando que acredita, falando que não acredita. Enfim, tá tudo bem. Isso a gente entende que as pessoas elas podem ter e devem ter esse direito de discordar ou não. Isso é muito importante para a democracia, é muito importante para a ciência, que você tem esse direito de discordar ou não. O que acontece é que se você fizer uma pesquisa hoje sobre a influência da Lua na poda, você vai ter muitas divergências. Você vai ter autores que vão falar que acreditam, vocês vão ter autores que vão falar, não, funciona dessa forma, principalmente aí por questão de pressão, por questão de luminosidade, por questão de energia. Existe sim uma área da ciência que vai muito para essa área da energia. E tá tudo bem. E vão existir autores que não conseguem ver sentido nisso. Né? Então vão falar assim, não, isso aqui não funciona. Pô, até agora a gente não consegue comprovar. E realmente a gente tem muito pouco artigo científico que realmente comprove, trazendo aqui embasamento técnico para isso. Apesar de que nós temos vários trabalhos que dizem o seguinte, nós fizemos nessa forma, com essa lua, deu esse resultado. Fizemos com essa lua, deu esse outro resultado. E foi repetir e aconteceu a mesma coisa. Então, com isso você já começa a perceber que a gente ainda não tem uma clareza, algo tão palpável em que a gente possa falar assim, não funciona dessa forma ou não funciona. Porque ainda é muito novo. Ah, mas os antigos já faziam isso, os nossos avós, tá tudo bem, eles já faziam e olhavam e olham a Lua até hoje. Mas eu falo em questão de ciência. Eu não estou falando aqui que não funciona, muito pelo contrário. Particularmente, talvez numa conversa ali num boteco ou em qualquer outro lugar, eu vou falar com você que talvez eu acredite sim. Mas eu estou aqui para trazer de forma científica, tá? Aqui nós estamos para trazer trabalhos técnicos. Então, no geral, hoje a gente ainda não tem muitos trabalhos técnicos que nos dê um embasamento a ponto de a gente conseguir defender isso aqui como uma verdade absoluta, porque não é. A gente ainda não tem aí tantos trabalhos. Por outro lado, a gente sabe que a ciência, o que a gente conhece ainda é muito pouco. O que a gente conhece é muito pouco. Por mais que a gente ache, a gente avançou em tecnologia. Sim, avançamos, mas tem muito ainda para avançar. Pode ser que daqui 10, 15, 5 anos, ou até o ano que vem, ou até mesmo esse ano, a gente consiga chegar no resultado e falar, não, isso aqui funciona dessa forma. Tá? Então, ou seja, a Lua ela influencia diretamente. Então, repara que eu não estou aqui para dizer que funciona ou não funciona. Mesmo porque, enquanto não tiver um trabalho completamente fixado, técnico, e que a gente vai poder repetir isso daqui, eu não vou poder falar que funciona com 100% de certeza. O que a gente conhece ainda é muito pouco. Mas tá bom. Então você já entende que isso aqui pode haver divergências. Pode haver divergências entre autores. Existem alguns trabalhos que trazem alguns embasamentos, tá? Que pode fazer sentido e que você pode talvez ter um norte aqui para onde seguir, se você quer seguir aí se você quer seguir esses parâmetros aí de influência da Lua. Que embasamentos são esses? Dá uma olhada nessa imagem. Essa imagem ela traz aqui, ou seja, pessoal, só explicando para vocês que eu não sou dono dessa imagem, eu vi alguns trabalhos e que chegam nesse resultado. Eu não sei dizer ao certo se realmente funciona dessa forma. É muito importante que você saiba disso, porque nós, como eu disse anteriormente, não temos tantos trabalhos que nos dê aí esse embasamento técnico com 100% de certeza. Mas o que os pesquisadores que trabalham diretamente com a influência da Lua, eles dizem que na Lua Nova, lá no auge da Lua Nova, o fluxo de seiva ele vai estar concentrado nas raízes. Na Lua crescente, o fluxo de seiva ele vai estar ascendente em direção aos ramos das folhas, tá? Flores e frutos. Repara bem aí essa seta, o que está acontecendo, tá? Ou seja, o fluxo de seiva ele está de forma ascendente em direção aos ramos. Já no auge da lua cheia, a seiva ela é máxima na parte aérea da planta. A seiva ela fica concentrada na parte aérea. E quando chegar a lua minguante, o fluxo de seiva ele vai estar descendente, direcionado aí para as raízes. Bom,
Eu vi vários trabalhos e todos chegam mais ou menos nessa mesma conclusão da influência da Lua. Então, quando a gente sabe que a Lua ela influencia dessa forma no fluxo de seiva, isso aqui vai facilitar para a gente em alguns tipos de manejo. Mas, professor, você disse que ainda não tem trabalhos técnicos que comprovem 100% essa eficácia da influência da Lua. Sim, e realmente ainda não tem. Tem alguns trabalhos chegando, outros que continuam em andamento, mas, no geral, o que os pesquisadores que trabalham diretamente com a influência da Lua nas plantas nos dizem é essa informação. Então, através dessa informação do fluxo de seiva, a gente vai se organizar de acordo com o nosso manejo, de acordo aí com a nossa cultura. Mas eu quero deixar um aviso importante, aí agora eu vou trazer para a minha opinião, é que é o seguinte, sim, a gente ainda não pode ser que a gente não tenha 100% de certeza, pode ser que a gente não tenha todos os trabalhos que a gente precise para poder trazer esse embasamento técnico. Mas eu, como pesquisador também, o que eu aconselho você a fazer é aquilo que a gente sempre diz durante todo o processo técnico e científico. Testa. Sim, testa. E você estudou isso aqui, ou seja, existem linhas de pensamento diferentes, linhas de técnicos diferentes, ou seja, a pessoa ela trouxe essa informação sobre o fluxo de seiva. Sabe o que você faz? Olha essa informação, estuda ela um pouco e faz um teste. Veja se funcionou. Ah, funcionou? Opa, beleza, então. Isso aqui pode ser que realmente funcione. Testa de novo no próximo ano, testa de novo, testa de novo, testa de novo. Se você chegar num processo em que tem funcionado periodicamente, sempre funciona quando você faz daquela forma, quer dizer que aquilo ali tem uma séria tendência a funcionar. Eu não quero que você simplesmente acredite em tudo, que as pessoas chegam lá e vão cuspir algumas. Repara que tem profissionais, técnicos, pesquisadores que pensam de forma diferente e discordam entre eles. Ou seja, e mesmo tentando comprovar de forma científica, eles discordam. Então, ou seja, a gente não tem que simplesmente acreditar como verdade absoluta. Aquilo que eu sempre oriento é testa. Testa de uma forma com que você não vai prejudicar a sua produção toda, é lógico. A gente sabe que a gente pode ser que a gente não tenha tanta influência, eu não vou perder minha produção por ter feito na Lua errada, mesmo porque a gente faz durante todo o ano aí várias práticas culturais sem observar a Lua, certo? Então você não vai perder a sua produção. Mas eu aconselho você a testar. Tá? Esse é o conselho que eu te dou. Testa, faça em luas diferentes, observando o que esses pesquisadores que pesquisam a influência da Lua nas plantas dizem o que eles dizem e vai fazendo teste quantificando, quantifique e veja se funciona. Tá? Não dá para a gente trazer como verdade absoluta, mas no geral o que a gente pode fazer é estudar, praticar e testar. A quarta pergunta do nosso vídeo da série Perguntas Técnicas na Prática é a seguinte. O nosso colega perguntou, eu posso repetir o mesmo plantio no mesmo lugar? Se não, o porquê? Olha só, cara, essa é uma pergunta em que, se a gente olhar de forma geral, genérica, vamos falar de uma resposta genérica, eu ia falar, não faça isso, porque eu tô falando de culturas anuais, tá? Por quê? Porque a tendência é que a mesma cultura, ela possa trazer aí, deixar alguns patógenos livres no solo, fora a ciclagem de nutriente. Vou voltar aqui no exemplo do tomate, eu dei o exemplo de tomate já nesse conteúdo. Vamos voltar ao tomate. O tomate é uma cultura que ela sente muito alguns tipos de doenças, principalmente doenças fúngicas, doenças bacterianas, doenças virais, além das pragas, e também os nematóides. A maior parte desses patógenos na cultura do tomate permanece no solo. Vamos falar a maior parte não, muitos deles permanecem no solo. Existem alguns fungos de solo, por exemplo, que essa doença, o tomate ele foi infectado, ele permanece ali no solo por um bom tempo. Alguns patógenos chegam a permanecer por 6 anos no solo. Então veja bem, alguns desses patógenos, eles acabam, é lógico, alguns precisam ali daqueles restos culturais vivos para poder sobreviver, outros não. Outros sobrevivem na matéria orgânica, por exemplo. Temos os casos dos nematóides que fazem isso, certo? Então, ou seja, isso depende do tipo de patógeno. Então repara que vamos supor que você pegou ali, você tinha ali uma cultura de tomate implantada e daqui a pouco ela deu algum tipo de doença, seja fúngico, seja nematóide, enfim, não
Vamos parar aqui nas doenças. E deu aquele tipo de doença, você fez o arranquio e tal, e aquela doença permaneceu no solo, aquele patógeno permaneceu no solo. O que vai acontecer se você fizer o plantio novamente da mesma cultura, aquele patógeno rapidamente vai retornar à sua cultura assim que for o ciclo, a fase desejada dele. Então repare que isso aqui é um problema. Existem algumas as solanáceas, né, o tomate em geral, sofrem muito com isso, tá? Sofrem muito com isso. Sem contar o fato de questões nutricionais, tá? A ciclagem de nutrientes ela é muito importante, né? As culturas, as plantas, elas absorvem nutrientes de forma diferente e elas acabam deixando outros nutrientes no solo. Então esse aqui é um outro ponto importante. Então qual seria o manejo ideal? O manejo ideal é não repetir, pelo menos aí em cultivos sucessivos, e então fazer uma rotação com outras culturas que não sejam suscetíveis aos mesmos patógenos. Sendo assim, aquela próxima cultura que você colocar no solo, ela não vai estar aí disponível para aquele patógeno, e o que acontece é que a tendência é que aquele patógeno morra no solo, tá? Ele não consiga sobreviver. E no próximo ano, ou daqui a 2 anos, você volta a fazer aquela cultura novamente, e então aí a tendência é que você não deixe a sua cultura aí suscetível àqueles patógenos. Aqueles patógenos podem ter morrido no solo. Então, no geral, essa aqui é uma recomendação padrão, fazer rotação. A gente sabe também que algumas culturas não sofrem com isso. Algumas culturas aí, principalmente as geneticamente modificadas, aquelas culturas em que elas são aí resistentes a determinados patógenos, não sofrem com isso. Então, no geral, se você tem o controle 100% de que a sua planta, a sua cultura, ou aquele problema, aquela doença, aquela praga, ela não está atacando a sua cultura, você não tem incidência dela na sua região, nesse caso, você pode sim fazer o cultivo sucessivo. É lógico, tomando todos os cuidados, o preparo do solo novamente, incorporando aqueles restos culturais quando possível, mantendo o nível de matéria orgânica no solo. É lógico também que se você mantiver por um longo período de tempo a mesma cultura, aí sim você pode ter problemas. Você pode fazer com que as suas pragas, as suas doenças fiquem resistentes, tá? Você pode fazer com que o seu solo empobreça de alguns tipos de nutrientes, que você acidifique muito o solo, enfim, tem todos esses fatores. O que eu aconselho sempre é, faça um estudo da sua área, veja as principais incidências de pragas e doenças. Feito isso, então, escolha cultivares que sejam resistentes àquelas pragas e doenças. Se você passou o primeiro cultivo, não teve incidência nenhuma, ótimo, você pode até repetir. Se você já teve no primeiro cultivo, na primeira produção, você já teve esse tipo de problema, o que eu te aconselho a fazer é parar aquele cultivo, fazer uma rotação, fazer uns cuidados aí, que sejam necessários no solo e na planta para só depois voltar com aquela cultura. A nossa quinta pergunta da nossa série hoje de perguntas técnicas na prática, eu peguei lá da comunidade dos alunos do CEPRAC. Os alunos do CEPRAC, eles têm uma comunidade onde eles podem tirar dúvidas, interagir com outros estudantes, é uma comunidade fechada só para os alunos. Mas olha que pergunta interessante. O Miguel, ele perguntou o seguinte: professor, o que deve fazer se o meu pH estiver acima do que eu quero? Isso é comum acontecer? Vamos lá. Lógico, eu já respondi ele lá na comunidade, mas eu quis trazer essa pergunta interessante para tirar uma neurose da cabeça de vocês vão entender melhor. Olha só, eu vou colocar aqui 2 situações. Uma situação que você precisa realmente fazer algum tipo de manejo e uma situação em que você não precisa. A primeira que eu vou colocar é que você não precisa fazer nada. Vamos supor que a sua recomendação, a necessidade da sua cultura seja um pH 6. Saturação por base 60, 65. Aí você pegou sua análise química de solo, a saturação por base está 70, está 75 e o pH 6,5. Bom, nesse caso, não há necessidade de você mexer no solo, tá? Não há necessidade de você mexer no solo. Se a saturação por base está 75, 80, pode estar chegando a 80, não tem problema. E o seu pH está 6,5, 6,7, ou seja, não chegou ainda ao nível alcalino, tá tudo bem, não há problema nenhum no seu solo. Isso aqui é uma neurose que as pessoas têm, e na verdade talvez é um pouco da informação que chega de forma incorreta para as pessoas, que elas acham que tem que ser o pH igualzinho tá lá no boletim. Calma, não, existe uma variação.
Mesmo porque o próprio solo vai ter essa variação de pH, né? Por mais que você tenha feito a amostragem muito bem feita, pode ser que uma área o pH esteja um pouquinho acima, outra um pouquinho abaixo, tá tudo bem. Desde que o seu pH não esteja alcalino, o que seria alcalino? Acima de 7, tá tudo bem, tá? É lógico, isso aqui não se enquadra para o contrário. Como assim o contrário? Ah, eu quero um pH 6 e ele tá 5. Não, então tá ácido. Tá ácido aqui. O pH em água, tá, pessoal? Em cloreto de cálcio daria para aceitar. Então tá ácido, aqui é diferente. Agora, se o meu pH tá 6, ou seja, tá 6.5, 6.6, mas eu queria 6, tá tudo bem, não há problema nenhum. Se o solo tá um pouquinho acima, elevado aí de saturação por base, mas o seu manejo aí, aos poucos, ele vai fazendo com que ele abaixe esse pH. Então, nesse caso, não precisa mexer no seu solo. Agora, existe um outro fator que aí sim nós precisaríamos estar trabalhando um pouco aí o seu solo. Que fatores seriam esses? Vamos supor que o seu pH esteja em 7.5. Bom, nesse caso ele está considerado alcalino. E se ele está considerado alcalino, por mais leve que seja, ele passa a indisponibilizar alguns nutrientes. Como assim, professor? Alguns nutrientes não conseguem estar disponíveis para as plantas. Algumas bactérias, microbiologia do solo conseguem não agir da forma correta. Então eu preciso diminuir. Agora, diminuir o pH do solo, particularmente, eu acho mais difícil do que aumentar. Por quê? Porque o que significaria diminuir o pH do solo? Significaria aumentar a quantidade de hidrogênio no solo. A grosso modo seria isso, ou seja, eu teria que aumentar a quantidade de hidrogênio no solo. E para poder fazer isso, eu não tenho um adubo hidrogenado que eu vou colocar no solo e vou aumentar o pH. Não, não é assim. Existem alguns fatores, algumas atividades no solo que causam esse aumento de hidrogênio. O primeiro deles é o processo de nitrificação. Então, quando eu utilizo adubos amoniacais, a minha tendência é que eu vá aumentar a quantidade de hidrogênio no solo, porque o processo de nitrificação libera hidrogênio lá na outra ponta. Entende? Então, primeira coisa que eu já devo fazer quando eu for fazer adubação nitrogenada no meu solo, eu preciso utilizar adubos amoniacais. A grande questão aqui é que quando o solo está alcalino, a volatilização da amônia ela pode ser maior. Então eu tenho que manter o solo úmido para diminuir o máximo essa volatilização, ok? Diminuir o máximo. E conseguir fazer com que haja liberação lá para que haja nitrificação. Tendo a nitrificação, eu vou liberar hidrogênio e aí eu vou estar diminuindo. Outro fator, matéria orgânica. Aumente a matéria orgânica no solo. Quanto mais se aumenta a matéria orgânica no solo, também vai haver esse processo de nitrificação e vai haver a liberação de hidrogênio no solo, tá? Então, assim, nesse caso, eu vou conseguir aí aos poucos aumentando a quantidade de hidrogênio. Um outro fator importante é a utilização de leguminosas. Você pode estar fazendo algum tipo de consorciamento, a área que você não estiver utilizando, utilize algumas leguminosas. As leguminosas em grande recorrência, elas podem também liberar hidrogênio. Então repara que eu vou ter que fazer uma série de práticas, são práticas que eu iria fazer de qualquer jeito, tá? Ou seja, eu já iria fazer adubação orgânica, eu já iria fazer adubação nitrogenada. O que acontece é que eu vou sistematizá-la um pouco mais. Eu vou colocar agora adubos que sejam amoniacais e não adubos nítricos. Eu vou utilizar uma adubação orgânica mais concentrada e, se possível, utilize também leguminosas. Isso é uma prática que você vai fazer durante 1 ano, durante 2 anos e, com o passar do tempo, você vai vendo aí na prática esse pH diminuir até os valores que você deseja. Tudo bem? Então, no geral, a gente não faz uma prática muito concentrada. Algumas pessoas utilizam aí a gessagem, né, para poder talvez estar diminuindo isso daí. Ok, tudo bem, não tem problema. Você faz gessagem desde que haja necessidade. Mas você fazendo essa prática com adubação orgânica, adubação amoniacal e utilizando leguminosas, você tende a diminuir um pouco esse pH. A nossa sexta e última pergunta de hoje é a seguinte: o Antônio ele perguntou: aplica o fósforo no fundo da cova ou mistura ele dentro da cova? Interessante essa pergunta. Ambas as práticas não está errado, tá? É recomendado, alguns boletins recomendam de um jeito, outros de outro. Mas no geral, o que você tem que levar em consideração, eu quero que você esqueça agora a forma com que você vai fazer e tente a pensar no motivo que você vai estar fazendo isso.
O fósforo a gente coloca ele todo de uma única só vez, ou pelo menos 70% dele logo no plantio. Para quê? Para que a gente primeiro para que no momento do enraizamento, do crescimento radicular já tenha fósforo disponível, já que ele trabalha diretamente aí no crescimento radicular, em questão de ATP, ADP, energia para a planta. Então a planta ela tem uma boa necessidade. Segundo, porque o fósforo ele é praticamente imóvel no solo. Então, ou seja, não tem problema eu colocar ele concentrado, eu não vou ter perdas, não por lixiviação ou volatilização, como é o caso da amônia ou o caso aí do potássio. Posso ter perda por fixação, mas é outro assunto, inclusive já até falamos sobre isso nesse vídeo de hoje, ok? Então tá. Eu tenho que saber que eu vou colocar se não colocar tudo, eu vou colocar pelo menos 70% do fósforo já na hora do plantio. Agora, o que você tem que entender é que o fósforo ele tem que ficar o mais próximo das raízes possível. Eu não sei qual é o tipo de plantio que você está fazendo, mas no geral o que a gente recomenda é que o fósforo fique o mais próximo das raízes possível para que facilite essa absorção e que as raízes possam se desenvolver para baixo. Isso aqui é um ponto importante. Acontece de às vezes a pessoa fazer um manejo de ela incorporar muito o fósforo fica grande parte do fósforo ficar superficial e pouco parte do fósforo lá próximo das raízes. O que vai acontecer é que logo no início a planta pode manifestar deficiência de fósforo. Acontece um pequeno arroxeamento ali nas folhas. Tá tudo bem, quer dizer, tudo bem entre aspas, né? Ou seja, ela vai manifestar essa deficiência de fósforo. O grande problema é que o sistema radicular não vai se desenvolver da forma com que precisa. E esse sistema radicular ele pode acontecer de ser formado de forma superficial. Ele pode aí começar a crescer de forma superficial. E aqui existe um problema. Por mais que tenha nutriente de forma superficial, se a raiz não se desenvolve bem para baixo, primeiro que ela não vai conseguir alcançar as camadas inferiores onde se concentra grande quantidade de água. Ou seja, então a minha irrigação ela vai ter que ser de forma superficial, sempre parcelando muito. Ou seja, ela não vai alcançar as reservas de água que eu vou ter em profundidade. Tá? Aquela umidade que tem ali um pouco abaixo ali das camadas superficiais. Então isso aqui é um ponto importante. Dependendo das culturas, pode até ocasionar acamamento, a planta não conseguir se manter de forma ereta, da forma com que ela precisa. Então, no geral, quando você for fazer adubação fosfatada, o que você precisa entender eu preciso colocar o fósforo próximo das raízes. Se eu vou misturar só um pouco ali na couve, deixar ali próximo, se for um plantio com mudas, por exemplo, que a gente já consegue deixar o fósforo ali envolto das raízes, tá tudo bem. Se é em semente, como que é o crescimento radicular? Tá? Como que é o crescimento radicular dessa semente? Como que vai ser o enraizamento, né? O processo de embebição até germinação e disponibilizar as primeiras raízes? Ela vai ter contato com esse fósforo? Ou o fósforo está muito superficial? Eu incorporei demais o fósforo e o fósforo está todo espalhado dentro da cova. Entende? A planta ela não vai ter, talvez, o acesso a esse fósforo. Então, depende de qual tipo de cultura que você está fazendo. Mas, no geral, toda vez que for fazer adubação fosfatada, lembre o seguinte, pode gravar isso aqui. O fósforo tem que estar o mais próximo das raízes possível. Não sei como... Grava isso, coloca, repete isso, bota no celular, bota um despertador escrito assim, o fósforo tem que estar o mais próximo das raízes possível, que você nunca vai errar. Que quando você for fazer esse manejo, quando você for fazer essa adubação, você vai identificar, bom, o meu sistema radicular é dessa forma, a muda está aqui, a muda é desse tamanho, existem mudas grandes e muda pequena, né? Você pega um citrus aí bem desenvolvido, a muda é grande, aí a gente consegue espalhar um pouco mais esse fósforo. Não, mas eu estou colocando aqui uma semente que é pequena, aí eu estou fazendo meu plantio em suco, enfim. Independente de qual que é o seu tipo de cultura, se você colocar na sua cabeça que o fósforo tem que ficar o mais próximo das raízes possível, você nunca vai errar. E aí você vai fazer essa incorporação ou não incorporar de acordo aí com a estrutura fisiológica e morfológica daquela cultura. Então tatua isso no seu corpo. O fósforo tem que ficar o mais próximo das raízes possível. Grava isso, guarda isso e você nunca vai errar na hora de estar fazendo a sua adubação de plantio utilizando o fósforo. Bom, chegamos ao final de mais uma série de perguntas técnicas na prática. Eu tenho 3 avisos importantes para estar te passando. Primeiro, eu quero te parabenizar por chegar até aqui. A maior parte das pessoas, e aqui a gente tem aqui uma forma de quantificar isso, chega ali até os 10 minutos de vídeo, 5 minutos de vídeo, a maioria não chega até o final. Porque são conteúdos técnicos, nem todo mundo quer estudar conteúdos técnicos, as pessoas querem as coisas mais mastigadas. Infelizmente, nós temos muita gente superficial nesse mundo e parabéns por você não ser dessa forma, você ficar até o final para poder absorver o máximo de conteúdo possível, tá? Meus parabéns. Agora,
O primeiro aviso que eu quero te dar é o seguinte: se você está vendo isso pelo YouTube, eu quero que você, se você não é inscrito, se inscreva, tá? Dê o seu like aqui embaixo para o YouTube entender que esse tipo de vídeo é relevante para você e entregar os nossos próximos vídeos, né? Toda semana tem vídeo novo, então o YouTube vai estar te entregando. É importante que você se inscreva e dê o seu like. Quero pedir para que você divulgue esse conteúdo, mande esse vídeo para o máximo de pessoas. Você não tem aquele grupo no WhatsApp que você tem lá da galera do agro, da cachaçada do agro, enfim, não importa. Pega esse vídeo e bota lá, galera, assiste esse vídeo aí. Disponibiliza para a galera, é importante que as pessoas entendam, é um conteúdo gratuito e que eu estou disponibilizando para você. A única coisa que eu te peço é que você distribua esse conteúdo. Se você está ouvindo por podcast, eu quero que você também divulgue isso. Fala para aquele seu colega, galera, pesquisa aí, AgriConline, Agrocast, pesquisa aí não sei qual é o aplicativo de podcast que você utiliza, se é o Spotify, se é outro, nós estamos em todos. Então você pode pesquisar que vai estar lá. Tá? Ou até mesmo no nosso site, se você entrar lá, agricoline.com.br, vai ter lá podcast lá em cima, você pode ouvir pelo nosso site. Então, ou seja, distribui esse conteúdo para o máximo de pessoas possível, vamos disseminar conteúdo. Quanto mais pessoas aumentarem e melhorarem o seu nível técnico, mais o nível técnico e a produtividade brasileira aumenta. E esse é o meu objetivo individual, melhorar a qualidade técnica da agricultura brasileira. E por fim, se você tem interesse em se especializar, em se profissionalizar, em conhecer, estar aprofundando dentro de algum assunto específico dentro do agro, eu te convido a conhecer os nossos cursos. Dentro da nossa plataforma nós temos diversos cursos que vão desde fertilidade dos solos, culturas específicas como milho, soja, cana, maracujá, café, entre várias outras culturas, irrigação, agricultura de precisão, entre outras. Então, se você quer conhecer alguns de nossos cursos, eu te convido a entrar no site www.agriconline.com.br, que lá no nosso site teremos todas as informações. No mais, muito obrigado por ter ficado até aqui, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.